Boa noite, te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa noite quero trazer uma palavra para mim e para a sua vida. Palavra de salvação, palavra de renovo. Que Jesus possa entrar no seu coração nessa noite, na sua casa. Fazer algo novo, fazer aquilo que você não consegue fazer sozinho. A palavra do Senhor nessa noite, em João 8, a palavra do Senhor vai falar sobre a mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou para o templo. Todo o povo vinha ter com ele. Aceitando-se, o ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério. E pondo no meio, disse: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda, nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Palavra do Senhor nessa noite vai nos relatar sobre uma mulher, que essa mulher ela foi pega em adultério. E a palavra do Senhor vai dizer em Levítico 20, versículo 10, que ali quando a mulher era pega no ato de adultério, essa mulher ela tinha que ser apedrejada em meia praça pública. Essa mulher, ela transgrediu essa lei. E essa mulher transgredindo essa lei, havia sentença de morte para aquela mulher. Haveria uma sentença de morte, que aquela mulher seria apedrejada em meio àquela rua, aquela mulher seria humilhada, aquela mulher ia sofrer as consequências dos seus atos. E aquela multidão ali, conhecedores da lei, eles foram e pegaram aquela mulher e levou até Jesus. Mas interessante que eles levando aquela mulher até Jesus, aquela mulher ali, a gente para meditar. Aquela mulher não haveria mais esperança. Aquela mulher não tinha mais uma esperança, não tinha como ela viver, porque ela já estava sendo levada para sofrer as consequências. E nessa noite eu quero falar para ti, meu amado. Talvez você pense que chegou o momento, chegou o fim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez você pense que findou aqui, já não tem mais jeito, não tem uma saída para mim. Mas eu quero falar para você nessa noite que há uma saída em Cristo Jesus. Há uma saída para a sua vida em Cristo Jesus. Porque quando essa mulher ela chegou ali até para ser levada até Jesus, ele perguntou para Jesus. E perguntando para Jesus, eles perguntam: e tu o que dizes? O que você tem a dizer sobre essa mulher? Muitas vezes a gente para meditar. A gente para meditar nessa palavra. A gente se vê muitas vezes numa situação que não tem mais jeito. A gente vê numa situação que pensa que é o fim. Muitas vezes a gente vê pessoas, a gente passa por momentos que a gente pensa que é o fim. Mas quando Jesus chega na nossa vida, quando Jesus chega, aquilo que é o fim, Jesus ele traz a vida, Jesus traz uma nova esperança, Jesus traz um novo recomeço, Jesus muda a história, Jesus ele restaura, Jesus ele faz aquilo, ele faz algo diferente na vida do homem. Porque aquela mulher não havia esperança para ela. Aquela mulher ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que morrer em meio àquela praça. Mas ali ela se surpreendeu, aqueles homens, aquelas pessoas se surpreendeu. Porque eles levou aquela mulher a Jesus, meu amado. O que eu quero te dizer nessa noite? O cenário pode dizer para você o fim, o cenário pode dizer para você acabou, o cenário pode dizer para você não há mais esperança. Mas quando Jesus chega na vida do homem, mas quando Jesus entra na vida do homem, mas quando Jesus tem um encontro com o homem muda, Jesus ele dá uma oportunidade para o homem.
E Jesus, Ele quer te dar uma oportunidade. Jesus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Porque o cenário de morte, quando a vida chega, não há um cenário de morte onde há vida. Não há um cenário de morte onde Jesus chega. Porque Jesus, Ele muda o cenário. Jesus, Ele muda a vida do homem. Jesus, Ele muda a vida do homem. Eu acredito essa mulher sendo levada até Jesus. Essa mulher sendo levada para condenar aquela mulher. Eu acredito que o coração dela, ela estava aflita. Aquela mulher estava sofrendo. Aquela mulher estava com medo. Porque aquela mulher, ela ia encontrar a morte. Na mente dela, ela já ia. Eram os últimos momentos de vida que ela tinha. Era uma multidão apontando aquela mulher. Era uma multidão querendo crucificar. Era uma multidão apontando, querendo destruir aquela mulher. Mas aquela mulher que ela teve um encontro com Jesus. Quando a gente pergunta para Jesus, a história é diferente. Porque ele jogou na mão de Jesus, e tu que dizes? Eu imagino Jesus, até quando está em vocês há uma condenação. Até quando o homem está apontando há uma condenação. Mas quando chega em Cristo há uma remissão. Quando chega em Cristo há uma libertação. Quando chega em Cristo há uma oportunidade de vida. Quando chega em Cristo a história é diferente. E o Senhor, Ele quer fazer algo novo na sua vida nessa noite. Talvez a multidão está falando para você, isso aí não tem jeito, isso aí não tem mais solução, isso aí só a morte pode resolver, isso aí não tem mais jeito, não destruiu tudo. E Jesus entra na história e faz algo novo. Jesus entra na história e restitui. Jesus entra na história e muda o cenário da vida do homem. Jesus, Ele pode mudar o cenário da sua vida nessa noite. Talvez você pense, meu casamento não tem mais jeito, a minha vida não tem mais jeito, eu fiz besteira, eu fiz coisas e já destruiu, agora é o fim. Talvez você pense nessa noite, a minha cabeça vai à forca, não tem mais jeito, eu fiz coisas erradas, eu fiz as coisas truciosas nessa terra, eu fiz as coisas que não merecem o perdão, mas Jesus, meu amado Jesus, Ele te perdoa. O que basta é você se arrepender, porque Jesus, Ele falou para essa mulher se levantou e Jesus falou, eu não te condeno. Eu não te condeno, vai, não peques mais, porque eu não tenho a condenação para você. E Jesus, Ele deu a oportunidade para aquela mulher. Aquela mulher que pensou que ia chegar ali, era o fim da vida dela. Aquela mulher saiu dali com a nova esperança. Aquela mulher saiu dali com a nova vida. Acredito que aquela mulher, ela saiu dali renovada com a presença de Jesus. Interessante que a palavra do Senhor vai dizer em João 8, versículo 10. Direitando Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Jesus perguntou, cadê aquela multidão que estava aqui a te condenar? Cadê aquela multidão que estava aqui para te tacar pedra? Cadê aquela multidão que estava aqui para tirar a sua vida? Porque aquela multidão não estava na posição de condenar aquela mulher. Porque toda aquela multidão era pecadora, toda aquela multidão tinha uma falha, toda aquela multidão quebrantava a lei, porque a palavra nos diz que ninguém cumpriu a lei, e toda aquela multidão que estava ali, Jesus fala para aquela mulher, e ele disse, ninguém, Senhor, e disse Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. O que Jesus quer dizer? Vai, muda a sua vida, muda a sua história, não cometa o mesmo erro, e viva uma nova história na sua vida, meu amado. Nessa noite, talvez você errou o dia todo, errou o ano todo, mas nesse momento eu falo para você, se você tem um encontro com Jesus, meu amado, Ele joga no mar do esquecimento. Se você tem um encontro com Jesus verdadeiramente, Jesus, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história, e Jesus fala para você nessa noite, vai, não cometa o mesmo erro, vai, não cometa o mesmo erro, e tem uma nova história na sua vida, meu amado. Confessa a Jesus
Jesus como Senhor da sua vida. Confesse a Jesus que Jesus, Ele pode mudar a sua história. Então nessa noite, fique com essa mensagem. Quando Jesus entra na vida do homem, a história do homem ela é mudada. A história do homem ela é mudada. Porque eu conheço um Cristo que muda a história, muda a vida do homem. O que basta é o homem querer, o que basta é o homem aceitar ser mudado por Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe nessa noite. Você, a sua família, a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus conforte o seu coração. Conforte, dê força a você para mudar. Te dê força, te dê sabedoria em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus.